Bom dia. Eu vou apresentar rapidamente a professora Vlamira para que ela possa começar a conferência. Então, a professora Vlamira ela é mestre em História pela Universidade Federal da Bahia, doutora em História Social da Cultura pela Universidade Estadual de Campinas e realizou um pós-doutorado em Harvard. Atualmente, ela é professora de História do Brasil do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia e coordena o programa de pós-graduação em História na mesma universidade. É coeditora da revista Afroásia, em 2010, em seu livro em coautoria com Walter Fraga Filho, que se chama Uma História da Cultura Afro-Brasileira, recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Didático e Paradidático. A professora Vlamira orienta a pesquisa sobre emancipação, abolição, racialização e pós-abolição no Brasil. E hoje ela vai nos dar um imenso prazer de falar aqui para alguns historiadores na URGS. Então, gostaria de agradecer a presença dela por esse encaixe também, que ela veio para o mundo dos trabalhos e gentilmente nos cedeu o seu horário para poder falar hoje. E é um prazer receber a senhora. Bom, eu agradeço o convite. É sempre bom conversar com parceiros em outras universidades. A gente passa a maior parte do tempo tão absorvido pelas nossas demandas cotidianas, né, como professoras, e é sempre um turbilhão de novidades e de ideias quando a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas que estão em outras universidades. Eu vou falar com vocês hoje sobre algo que é parte das minhas preocupações de pesquisa desde o doutorado e que é parte da preocupação, eu acho, cada vez mais frequente de uma série de pesquisadores, principalmente pesquisadores negros, mas também outros pesquisadores interessados em pensar sobre a construção de desigualdade no Brasil. Eu acho que vivemos um momento político importante em que temos que nos debruçar sobre as raízes e as possibilidades da República e pensar sobre a construção de desigualdades na sociedade brasileira é um esforço tanto acadêmico quanto político. E, ao meu ver, a construção de desigualdades no Brasil passa fundamentalmente pela questão racial. Não é à toa que, às vésperas, como estamos de um processo eleitoral, tenhamos essa sensação de um país partido, né? Eu que estou vindo do Nordeste, estou vindo de Salvador, a sensação é como se tivesse atravessado uma fronteira. Mas por que temos essa sensação? Por que estamos nos construindo dessa maneira? Porque as desigualdades estão aí marcando, né, as posições políticas, né, e marcando de uma maneira tão nítida o modo como estamos lendo o momento político. Então, ao meu ver, a discussão sobre desigualdades é um compromisso profissional e é um compromisso político que temos que ter para pensar sobre um projeto republicano que seja mais includente e preze, né, por aqueles princípios da República que inspiraram a humanidade inteira, né, de igualdade, fraternidade e liberdade. Então, eu queria começar falando para vocês sobre o título da minha apresentação hoje, que se chama Racialização no tempo da abolição, manutenção da ordem e garantia de privilégios. O termo racialização é um termo que tem sido muito frequente nos debates acadêmicos, principalmente depois que se fundou o GT Emancipações e Pós-Abolição, na AMPU, um GT muito potente, como a gente costuma dizer hoje, com cada vez mais número de filiados e filiadas, com gente que está chegando, principalmente uma juventude, né? Principalmente mestrandos e doutorandos que estão chegando e tentando pensar a universidade e a sociedade brasileira a partir do seu passado escravista, a partir da construção do racismo, a partir da construção de preconceitos e de que maneira isso nos ajuda a desatar os nós da sociedade brasileira e pensar sobre os nossos problemas e superá-los, né? Que eu acho que é essa a finalidade de todos nós. O termo racialização é um conceito que foi cunhado pela historiografia norte-americana. É muito frequente, chegou até nós por meio da produção, principalmente, não só ela, mas principalmente da produção da professora Rebecca Scott,
e o grupo de pesquisadores, né, com os quais ela trabalha, e que nos fez pensar sobre o que seria esse processo de construção dos pertencimentos raciais. Então, racialização e não raça, porque raça tem todo o peso de algo que pode ser essencializado. E todos nós sabemos que raça não existe, tá? como categoria biológica. Mas ela é uma categoria operante, né, nas sociedades, não só na sociedade brasileira, mas nas sociedades modernas e contemporâneas. Então, a ideia de racialização é para que a gente não perca de vista que são identidades e pertencimentos construídos historicamente, culturalmente, sociologicamente, não são pertencimentos dados por nascimento, ou não são pertencimentos dados essencializados. A ideia é pensar como eles são reinventados, reconstruídos, reelaborados e utilizados, né, manuseados pelas sociedades ao longo do tempo. No tempo da abolição, que é o período que eu estudo, o final do século XIX e o começo do século XX, que é o período de fundação da República, é o período de crise do escravismo, e com todas as expectativas e possibilidades que se inauguram com o fim do XIX e o começo do XX. E o que eu estou tenho tentado argumentar já há algum tempo, é que é fundamental a gente pensar sobre esse período de crise do escravismo e de inauguração da República como um momento de intensa racialização das relações sociais. É importante dizer que o racismo não se inaugura nesse contexto, mas o meu argumento é de que o processo de desmonte do escravismo se faz por dentro de uma profunda racialização das relações sociais. Então, naquele momento, era muito importante estabelecer fronteiras entre quem era branco e quem era de cor, né, que é um termo designado na época, para denominar os não brancos, né. Então, a identidade negra, inclusive, ela é construída em contraponto a esse pertencimento genérico de cor. E eu queria falar com vocês sobre alguns personagens que eu acho que são importantes, que nos ajudam a pensar sobre esse período. O primeiro deles é um personagem que eu tenho pesquisado recentemente. Como que vai? Ah, tá. Ok. Talvez alguns de vocês conheçam esse senhor, é o Teodoro Sampaio. Nasceu em 1955, morreu em 1937, teve uma vida política muito intensa no começo da República, mas o mais importante na biografia do Teodoro, e para os meus interesses de pesquisa, o Teodoro foi um engenheiro. Existe uma avenida importante em São Paulo com o nome dele, né? E o Teodoro Sampaio nasceu num engenho de açúcar, no coração da indústria canavieira do Recôncavo Baiano, na cidade de Santa Amaro, filho de uma mulher liberta, e sobre o pai dele tem algumas especulações, ele evitava falar sobre esse assunto, e eu acho que a gente precisa respeitar as escolhas do passado. Mas ele foi levado com 7 anos de idade, retirado do Recôncavo Baiano e levado para estudar em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde ele aprende as primeiras letras, entra no ginásio e depois entra na Politécnica, que não era ainda a escola de engenharia, né, mas era a escola politécnica, no Rio de Janeiro, e se torna um dos mais importantes engenheiros da época. A vida do Teodoro Sampaio ajuda muito a pensar sobre as estratégias desses homens negros para lidar numa sociedade onde o processo de racialização é bastante intenso, o racismo que se produz disso marca a trajetória dessas pessoas, mas que, ao mesmo tempo, é uma sociedade ainda preenchida com as formas de fazer política, né, com uma certa cultura política dada da sociedade imperial,
E o Teodoro Sampaio, ele tinha 3 irmãos que continuavam sendo escravos na mesma fazenda em que ele nasceu. Ele se forma em engenheiro e, uma vez formado, ele volta ao Recôncavo Baiano e se empenha em 2 projetos. O primeiro projeto em fazer a vida profissional dele. O segundo projeto é em comprar a alforria dos 3 irmãos. O interessante dessa história é que esses 2 empreendimentos, a trajetória profissional e a compra das alforrias, ele precisava contar com os seus ex-senhores, né, que era a família Costa Pinto. A família Costa Pinto era proprietária dos irmãos do Teodoro Sampaio. A mãe dele, ele nasceu nessa fazenda. A mãe dele tinha sido escrava nessa fazenda. E os Costa Pinto também viram uma espécie de tutores profissionais do Teodoro Sampaio. Não por gentileza, como ele mesmo diz, mas porque era importante para eles ter um engenheiro com uma qualidade, com o cacife do Teodoro Sampaio, para pensar, inclusive, a malha ferroviária, a navegabilidade dos rios, porque se tratava de grandes proprietários de fazenda que precisavam desses espaços de trânsito, né, precisavam da malha ferroviária, precisavam discutir sobre navegabilidade para fazer ecoar, para fazer escoar a sua produção. O Teodoro produziu alguns pequenos textos autobiográficos e num desses textos ele descreve assim o lugar onde ele nasceu. Nasci sobre os tetos sagrados da Cabela de Canabrava, era o engenho Canabrava, engenho que até então era da propriedade do notável agricultor e chefe da importante família dos Costa Pinto, no recôncavo de Santa Amaro. Bem pequena ainda, deixei esse lugar, de onde me fizeram bem guardadas na memória a imagem de Sinhá, que me deu a primeira educação, acolhendo-me sob o seu teto, como no seio materno, bondosa e tão cheia de carinhos que jamais esquecerei. Toda a autobiografia do Teodoro Sampaio é marcada por esse espírito de gratidão, né, e subserviência em relação à família Costa Pinto. E é justamente trafegando, né, transitando, se movendo nessa zona em alguns momentos se tensiona, mas em outros momentos ele demonstra a subalternidade aos Costa Pinto, que ele vai fazer a carreira dele, a vida profissional dele, e vai conseguir comprar a alforria dos irmãos. Eu trouxe para vocês de uma carta que ele escreve nesse mesmo período para os Costa Pinto, tentando barganhar, né, ou diminuir o preço da alforria para o irmão dele. Olhem só o teor do trecho da carta. Meus cumprimentos a Vossa Excelência e a toda a sua excelentíssima família, a quem me recomendo, e por quem faço votos de prosperidade e saúde. Minha mãe volta para aí, hoje, e é portadora dessa carta, onde mais de uma vez peço a Vossa Senhoria toda a sua proteção e amizade. A minha promessa de libertar Ezequiel, um dos irmãos dele, tem que ser agora cumprida. Peço a Vossa Excelência que faça a esse seu escravo um grande benefício. Tem uma ambiguidade aí, né? Esse seu escravo, a gente fica sem saber se é ele ou se é o irmão. Minorando o preço da sua liberdade com aquela generosidade de que Vossa Excelência sempre tem dado provas, principalmente para conosco. Tenho as pequenas economias de que agora vou lançar mão para este fim, e não me pesa porque é despesa que faço com a maior boa vontade do meu coração. Estou certo de que a providência divina não nos desamparará. Então, ele está tentando, né, negociar a diminuição do preço da alforria do irmão dele para a compra, né? E a mãe funciona aí como uma espécie de mediadora. É ela quem leva a carta. Eu suponho que ela é, inclusive, o grande elo dessa família, porque se ele sai da fazenda aos 7 anos e só retorna depois de formado, ele não tem vínculo, né? Ele não construiu vínculos com esses irmãos, então talvez a promessa ele tenha feito a própria mãe, né, de garantir a alforria dos irmãos.
essa outra lâmina é só para ambientar vocês em torno do contexto. O historiador adora os contextos, a gente não entende nada sem eles. Do contexto em que o Teodório está se fazendo como engenheiro e, ao mesmo tempo, está negociando a alforria dos irmãos. Nessa mesma época, é o final da década de 70, início da década de 80, e é quando o debate sobre o fim da escravidão se torna mais agudo, né? Se torna, inclusive, mais tenso. Aí a gente vê uma gravura do Ângelo Agostini. A Revista Ilustrada fazia parte da imprensa abolicionista. O Ângelo Agostini era um dos mais engajados, né, na produção de imagens sobre o processo emancipacionista. E nessa charge o que a gente vê é a emancipação caminhando, né, assombrando os senhores, né, se aproximando, saindo da névoa, enquanto que o senhor tenta, de todas as maneiras, manter, né, o escravo sobre a sua guarda, tenta proteger o senhor, a ele próprio e a condição do escravo desse fantasma que está se aproximando, está saindo, está ganhando nitidez, né, que é a emancipação. Então, esse é um momento de radicalização, né, do movimento contra a escravidão, já é um movimento abolicionista, né, já se fala da importância de acabar com a escravidão, inclusive propondo acabar com a escravidão sem pagar indenização aos senhores, em que está muito evidente, por uma série de questões, né, pelo fim da escravidão nos Estados Unidos, pelo fim da escravidão em Cuba, pela pressão dos próprios escravizados, o número de revoltas e de fugas escravas é assustador nesse período, principalmente nas regiões em que tinha um número muito grande de escravos recém-chegados ou do tráfico interprovincial. Então, o Sudeste, né, e aqui o Sul, esse é um momento muito tenso, né? E o que se vê é que a escravidão realmente tende a declinar. Ela ninguém mais sustenta a ideia de que a escravidão iria perdurar por muito tempo. Ao mesmo tempo, a gente vê esse personagem do Eloy Sampaio lidando com uma certa gramática política que era dada do jogo das relações escravistas no século XIX, no auge do escravismo. Ele está tentando conseguir a alforria com um tipo de discurso, com um tipo de atitude própria da barganha da alforria construída ao longo do século XIX inteirinho. Ele está tentando reiterar o papel de um lugar de dádiva da alforria, como diz a Lilia Schwartz. E por isso é que ele recorre tanto à ideia de generosidade, de benevolência e de gratidão, né, quando negocia isso. Então, ele está trabalhando num momento que é meio um limbo, em que há ainda toda essa carga política dada, né, que estruturou as relações escravistas no Brasil desde a colonização e que garantiu a alforria a um número muito grande de escravizados ao longo de toda a história do então, mas ao mesmo tempo ele está vivendo um momento em que a escravidão é combatida como um crime. Né? O argumento dos abolicionistas é de que não é mais possível sustentar a escravidão no Brasil. Grande parte daqueles escravizados foram ou eram descendentes de quem entrou depois que o tráfico foi considerado legal. Há também uma deslegitimação moral da escravidão. Então ele está trabalhando, ele está vivendo esse momento em que há uma manutenção de uma certa cultura política, uma gramática, um vocabulário, inclusive, dado por esse longo percurso da escravidão, mas, por outro lado, os tempos são outros, né, como anunciavam o jornal. Então, é curioso, eu acho interessante pensar como que esse sujeito vai lidar com essa ambiguidade, né, com essa complexidade, com o que está sendo colocado naquele momento.
Eu fico passando aqui achando que está indo lá. Vou passar isso. À medida que a década de 70 e de 80 corre, essa tensão entre conservadores e liberais, não todos os liberais, porque alguns liberais, inclusive, eram contra o fim da escravidão, eram contra o abolicionismo, imaginavam a necessidade de um processo muito mais lento, emancipacionista, bem lento, enfim. Mas, à medida que o tempo corria, e em 1984, que é um período, que é um ano-chave para a gente entender esse período, porque é um projeto que foi apresentado pelo Dantas, que era um deputado da Bahia, e que resolve apresentar um projeto para que acabe a escravidão dos sexagenários, sem que seja pago indenização aos senhores, é rejeitado pela Câmara. Logo depois vem o projeto de 85, que todos nós conhecemos, né, dos sexagenários, mas aí já capitaneado pelos conservadores, que vai garantir a alforria para quem tem mais de 60 anos, desde que haja um tempo, né, em que esses sexagenários vão pagar por essa alforria. Então, eles são impedidos, inclusive, de sair do município onde viveram a vida inteira. Eles têm a obrigação de pagar com trabalho por mais de 3 anos a seus senhores, para só depois serem considerados alforriados. Pensa aí que a gente está falando de gente que tem 60 anos no final do século XIX. Né? E, nesse contexto, o Costa Pinto resolve, né, alforriar de graça o segundo irmão do Teodoro Sampaio. O que é mais importante nesse documento é a data. Ele faz isso no dia 28 de setembro de 1884. 28 de setembro era o aniversário da Lei de 71. Né? A Lei de 71, que a princípio foi rejeitada pelos conservadores, né, que era a Lei do Ventre Livre, ficou conhecida entre nós como a Lei do Ventre Livre, mas na verdade ela fala de vários outros aspectos que não foram exatamente o ventre livre, mas que nesse contexto em que os grandes senhores de escravos estão vendo que é impossível manter a escravidão, eles vão recorrer à lei que antes eles tinham rejeitado. Vão dizer, o fim da escravidão já estava dado pela Lei de 71, porque pela Lei de 71 está dito que não se nasce mais escravos. E para reiterar essa posição política, eles começaram a fazer alforrias em massa, né? Justamente para comemorar a Lei de 71. Um desses artifícios políticos, né, dos conservadores que se apropriaram de uma vitória liberal para, naquele momento, dizer, bom, aqui é o limite, daqui não vai passar. Né? A Lei de 71 já disse que a escravidão vai acabar, não imaginem que haverá uma outra lei emancipacionista. E o Visconde de Aramaré, o Costa Pinto, ele resolve conceder a alforria ao segundo irmão do Teodoro Sampaio numa cerimônia pública, né? Eu imagino, adoraria ver essa cena, mas eu não sei, eu só imagino que o Teodoro Sampaio estava lá, né? Mas não tenho, né? É só especulação, só imaginação. E nessa carta aí, o Costa Pinto diz o seguinte: apresento carta de liberdade ao meu escravo crioulo de nome Matias, pouco mais ou menos de 35 anos, podendo gozar da sua liberdade como se de ventre livre nascesse, ou seja, ele invoca a Lei de 71. O faço por deferência às boas qualidades de seus parentes. Quem são os parentes? Teodoro Sampaio. E a mãe dele, eu imagino, pelo que não recebe indenização. Ou seja, esse mesmo senhor com quem o Teodoro, há alguns anos antes, teve que barganhar o preço da alforria do irmão mais velho, agora concedia a alforria gratuitamente numa cena pública, né, como uma forma de manter os seus privilégios, né, como uma forma de garantir o seu lugar, né, paternalista. E usava exatamente a relação do Teodoro Sampaio e o prestígio do Teodoro Sampaio, né, a seu favor. Né.
fique imaginando o dantesco dessa cena, né? O Teodoro Sampaio, numa praça pública, o irmão sendo aforreado com esse texto, né, de que ele está sendo aforreado em deferência ao outro, né? E ao mesmo tempo é uma reiteração, né, de uma subalternidade. É uma forma de reiterar a alforria como uma dádiva. Essa foto é o Teodoro Sampaio com uma comissão que foi encarregada de investigar, uma comissão constituída por Sinibu, encarregada de avaliar a navegabilidade do São Francisco de alguns rios do interior da Bahia. Eles estavam pensando em construir rotas fluviais para escoar a produção e coisas assim, e é formada uma grande comissão. Tem um texto fantástico dele, ele escreve um diário, né, dessa discussão, né, que foi muito utilizada, inclusive, na escrita pelo Euclides da Cunha, na escrita dos Sertões. O próprio Euclides da Cunha fala do quanto o Teodoro Sampaio o ajudou, né, a pensar o sertão. As anotações do Teodoro são de um primor, né? Até hoje elas estão preservadas, estão disponíveis para pesquisa no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, inclusive com os desenhos, né? E ele faz parte dessa discussão. A princípio ele é barrado nessa discussão porque um funcionário, né, do Ministério começa a achar que não seria bom colocar um engenheiro negro para trabalhar com a comissão que era chefiada por um engenheiro norte-americano. E o funcionário, inclusive, justifica que nos Estados Unidos estava se vivendo uma separação racial, que aquilo ia causar constrangimento ao governo brasileiro caso o chefe dos engenheiros norte-americanos se recusasse a trabalhar com o Teodoro Sampaio. O Teodoro Sampaio, o que faz? Ele se queixa, né, com alguém, com os Costa Pinto, e os Costa Pinto intercedem junto ao Sinibu de modo a que ele faça parte da comissão. É assim que ele consegue se manter, né, nessa comissão. Depois ele dá um depoimento, ele chama isso de ele não diz que isso foi qualquer tipo de preconceito racial, ele diz que foi um incidente. E a gente só fica sabendo desse incidente porque já na década de 30, perto de morrer, ele dá uma entrevista ao Donald Pearson. O Donald Pearson vem para o Brasil para pensar sobre esses homens negros na história do Brasil e pergunta para ele, é o primeiro pesquisador que pergunta para ele se ele já tinha sofrido algum tipo de preconceito racial. Ele disse, não sofri preconceito, não, isso não existe entre nós, eu vivi um incidente. E aí ele conta sobre esse incidente, e é assim que ele consegue fazer parte dessa comissão. É muito impressionante o fato dele ser o único negro nessa comissão de cientistas e o modo como ele é reiterada sistematicamente a qualidade do trabalho dele. O Derby, que é o chefe da comissão, escreve dizendo que ele é um grande pesquisador, ou seja, ele precisa o tempo todo recorrer a esse tipo de reforço da qualidade dele, né? Ele está sempre em questão. Ele próprio, né, escreve de que aquilo foi um incidente porque ficou desde o começo ficou evidente o quanto ele se esforçaria, né, para dar conta das suas atividades como pesquisador naquela comissão. Ai, foi demais. Ai. Esse texto é também parte dos manuscritos da Sampaio, e é uma espécie de... É um outro pedaço de reminiscências. Ele não intitula como autobiografia, mas é reminiscências que ele tem do tempo, daquele tempo. E não tem data, mas eu desconfio que isso deve ter sido escrito já
na década de 10, de 20, do século XX, pelo tom saudosista que tem. Né? O Costa Pinto morre em 1889, né? Ele não suporta o fim da escravidão. Ele morre em janeiro de janeiro ou março, não me lembro, de 89, ele não vê surgir a República. O Teodoro Sampaio vai trabalhar até 1904 no saneamento do Rio de Janeiro, no saneamento de São Paulo, na empresa de saneamento de São Paulo. Depois há um problema político lá, que a gente não sabe o que é, mas é possível que ele tenha sofrido algum tipo de racismo naquele contexto, mas ele não fala sobre isso. E ele fica sem emprego, quando a República surge, porque ele não tem mais os Costa Pinto. Os Costa Pinto não contam mais no xadrez político da mesma maneira. Depois eles voltam, né, com toda a força, mas naquele momento estava em suspenso. E o Teodoro Sampaio volta para a Bahia, se torna presidente do Instituto Histórico Geográfico da Bahia e começa a escrever sobre populações indígenas. Ele tenta um projeto de saneamento de Salvador, mas ele não consegue apoio para isso. E o que eu percebo é que, aos poucos, ele vai saindo do campo da ciência, ele vai se afastando, ele vai deixando de ser reconhecido como um engenheiro e ele vai se tornando um intelectual. Né? Ele vai escrever sobre populações indígenas, línguas indígenas, vai escrever sobre essas discussões pelo sertão da Bahia, vai escrever sobre costumes, enfim, ele vai ocupar um outro lugar, né, intelectual, mas não mais a proeminência como engenheiro. Né? Isso é sintomático, eu acho, sobre o modo como o processo de abolição também foi um processo de reinteração da marginalidade desses sujeitos. Né? Ele não tem mais um cenário e ele não tem mais os padrinhos, né, que possam garantir algum tipo de trânsito ou de ascensão profissional para ele nesse cenário. Né? Ironicamente. Né? E aí ele fala sobre, ele recorda o que era a vida na fazenda Canabrava, embora ele tenha vivido lá só até os 7 anos. E ele diz, com um tom bastante nostálgico, naquele tempo, todo senhor de engenho abastado rodeava-se de uma pequena corte ao seu redor. Além dos dias festivos em que a gente da vizinhança afluía mais numerosa a participar de foguetes e jantares, as famílias ostentavam o luxo das paixões de prata e das ricas toalhas de bordados finos. Dia em que o gosto, a riqueza, a urbanidade do senhor de engenho tinham de mostrar a sua valia. O viver da família tinha seus aspectos próprios, característicos por entre a monotonia incontável e invencível da existência no campo. Depois ele vai falar do quanto a abolição foi precipitada, do jeito que se deu. Vai dizer que ter seguido os passos da lei de 71 teria sido o melhor caminho. Ou seja, ele assume a narrativa e o projeto político, ele concorda com o projeto político que está sendo dado, inclusive, pelos Costa Pinto. Isso eu acho útil para a gente pensar sobre o modo como os lugares sociais desses homens negros estavam na berlinda, naquele cenário do fim da escravidão. E como esses homens vão desenvolver, e aí homens, porque o espaço é masculino, né? Como esses homens vão desenvolver estratégias próprias para conseguir transitar nesse pântano, nesse tempo de incertezas que está colocado aí no final do 19 e no começo do 20. Por último, eu queria só mostrar essa charge. É a capa de um jornal chamado Malagueta, um jornal chistoso, né, um jornal de piléria, de caricaturas, de provocar riso, da Bahia, mas existem vários outros com esse formato nesse período aqui no Sul, inclusive no Rio de Janeiro, no Pará, enfim. Tem na biblioteca, da Biblioteca Nacional. Os nossos não tem muitos na biblioteca, os da Bahia, mas na biblioteca tem vários. Essa é uma charge de 14 de maio de 1898,
em que a Malagueta, que era um jornal fundado logo depois da abolição, não é um jornal que esteve em campo durante o abolicionismo, ainda não descobrimos quem eram os editores da Malagueta, mas é possível que tenham sido abolicionistas que, uma vez garantida a abolição, começaram a escrever em outros jornais, coisas assim. É uma charge chamada, ele diz, o